Mau humor e amor, na verdade, só combinam na rima. Amor e humor é o tema da nossa aula de hoje. Você acredita que o humor interfere no amor? Participe tvuniversal.org ou facebook.com/Escola do Amor. Conosco aqui nós temos como convidado o Elton e a Virgínia. Vocês já tiveram situações engraçadas? Queria que vocês contassem um pouquinho da história, Virgínia. Então, nós nos conhecemos no trabalho, né? E, assim, eu quando conheci ele, eu achei ele, assim, uma pessoa, assim, ele, como que eu posso dizer? Ele era, assim, simpático, conversava, né? E eu já sempre fui mais tímida e séria, né? E eu gostei do jeito dele, né? Porque ele sempre conversava bem, falava, né? Ele começou a conversar comigo, né? A gente começou a se conhecer. E aí eu comecei a gostar dele, né? Assim, surgiu um interesse por ele. O jeito descontraído dele chamou a sua atenção? Chamou minha atenção. E você, Elton, com a seriedade dela, não te inibia um pouco, não? Não, porque eu achava foi isso que me chamou a atenção nela. Porque eu era fazia muita, vamos supor, muita gracinha no trabalho, brincava muito. E ela era mais séria, eu via que ela era séria. E foi isso que foi me chamando a atenção. Eu tentava chamar a atenção dela, às vezes, para fazer ela rir, para fazer ela, né? Tentar soltar umas piadas assim, para ela também tentar soltar umas piadas, mas era difícil, era bem séria, então foi o que me chamou a atenção nela, foi a seriedade dela. E você gostava desse bom humor dele? Gostava. Isso me chamava a atenção. Eu achava ele assim com as pessoas também, né? Eu via assim o comportamento dele, né? E eu achava isso legal, porque eu não tinha isso, né? Então eu queria uma pessoa assim, né? Entendi. Vocês estão juntos quantos anos? 7 anos. E quanto tempo vocês namoraram? 7 meses. Foi rápido, então? Rápido. Então você se encantou com o bom humor dele e casou logo? Sim. Você já tinha um relacionamento antes, você? Eu já tive vários relacionamentos, né? Agora, ela já não teve ninguém. Então, desses vários relacionamentos, né, tudo meio atrapalhado, né? E foi aonde o mais legal, por ela ser séria e levar as coisas a sério realmente no trabalho, foi o que me chamou a atenção para ter um relacionamento sério. Porque eu já estava cansado de vários relacionamentos e sem nenhum, vamos supor, sem nenhum êxito assim no relacionamento. Aí em 7 meses? 7 meses, em 6 meses nós noivamos, depois de um mês casamos. E depois do casamento, no namoro vocês não tinham problema, né? Não, no namoro não. No namoro era uma beleza. Era uma beleza. Aí depois, no casamento, né? Aí eu comecei a conhecer ele, né? Aí veio a fase de adaptação, né? Aí eu comecei a ver o jeito dele, né? A forma dele agir, né? No trabalho, com as responsabilidades. Então isso foi, né? Aquilo foi me preocupando, né? Aí eu peguei e comecei a conversar com ele. Falei, não é assim, né? Você não pode agir assim. E às vezes ele ria, né? Ele não levava a sério. E aquilo foi me incomodando, né? Então o que chamou a atenção no princípio já começou a se tornar um problema. Começou a se tornar um problema. Porque eu falava com ele, ele não me dava ouvidos. E aí aquilo foi me incomodando. Aí chegou uma hora que eu comecei a ficar... Vocês brigavam? Ela tentava brigar comigo, mas eu dava risada, aí eu falava, aí ela ficava mais irritada ainda. Você era muito irritada, nervosa? Eu ficava irritada com ele, porque eu falava com ele, ele ria, né, não dava atenção e aquilo começou a me irritar. Sabe que é importante colocar isso, porque a gente está aqui levantando a bola do bom humor, né? Que é legal, que faz a diferença, que torna o relacionamento mais leve, os problemas do dia a dia mais leves, mas tem um limite, né? E aí que você tem que conseguir equilibrar isso e saber discernir quando é o momento que você pode brincar, um momento que você pode levar numa boa, ser bem-humorado,
mas o momento que o assunto é sério e aí tem que deixar as brincadeiras de lado. Igual alguns laboratórios que nós já orientamos e dentro do laboratório ela criticava ele, porque ele ia falar alguma coisa séria para ela, e ela ia falar alguma coisa séria para ele, e ele começava a cantar. Isso aconteceu com ela também, ele ia falar com ela cantava, quer dizer, é a mesma coisa, é o mesmo efeito, você cantar, você rir, você ficar brincando com uma coisa séria, acaba ofendendo a outra pessoa. Às vezes no meio de uma discussão, uma quebradinha, quando você sabe o momento, quando você sabe o que vai descontrair ali a outra pessoa, tudo bem, é super válido. Mas quando a coisa está séria e você entra com uma piadinha mal colocada, uma risada, uma cantadinha no momento, aí você vai piorar as coisas. Vai ser muito ruim e negativo. Não havia nem um pouquinho de bom humor da sua parte? Não. Nada, nem uma pitadinha? Não, eu sempre fui uma pessoa séria, nunca gostei muito de brincadeira e é isso sempre assim, né? Às vezes ele vinha, né? Falava as coisas pra mim, brincava e eu séria e ele ficava, né? Sem graça. Sem graça. Né? Que chato. A gente tentando descontrair, brincar com a pessoa e ela durona. Durona. Mesmo quando ela não estava brava. Mesmo quando ela não tá, ela levava as coisas muito a sério. Tudo pra ela na risca, assim. Ao pé da letra. Você fazia brincadeira, não tinha jeito. Não tinha jeito. Eu tentava. Agora, isso atrapalhava o relacionamento? Atrapalhou por um certo momento, porque como eu estava no trabalho, trabalhando, então quando eu voltava, ela cobrava muito de mim. E eu ficava, e aquilo foi me chateando. Por quê? Porque eu chegava, trabalhando o dia inteiro, chegava em casa à tarde, e ela me cobrando, a risca, a ponto, e foi o ponto que eu preferi ficar no trabalho, trabalhando, do que voltar para casa, né? É mesmo? Voltava a casa à tarde da noite, porque chegar em casa ficava me cobrando demais aquilo. Era só crítica? Só crítica, aí me atrapalhou, para falar a verdade. Me atrapalhou, aí foi indo assim. Pensaram em separação, não? Sim, já assim, eu pensei em separação, né? Até que teve um dia que eu peguei, né? Que ele estava chegando tarde, né? E também, às vezes, por eu pegar tanto no pé dele, falar tanto com ele queria dormir no trabalho e não queria dormir em casa. E aquilo me incomodou tanto, né, que eu arrumei as roupas dele, a mala dele, fiz a mala dele e eu falei pra ele, falei assim, olha, você pode ir embora, porque eu não quero você mais aqui. Falei dessa forma com ele. Sério? Sim. Aí você viu que o negócio estava ficando feio. Foi onde eu vi que eu falei, nossa, agora ou eu mudo ou vai acabar esse casamento aqui. Vai acabar meu casamento. Como foi que vocês resolveram um problema, Virgínia? Então, foi assim, eu fiquei sabendo, né, da terapia do amor e comecei a participar, né, da terapia. Você soube por um convite ou um programa? Pelo programa de televisão, né, eu soube e comecei a frequentar, né, e depois eu comecei a chamar ele para ir junto comigo, né, e nós começamos a frequentar a terapia e isso foi o que nos ajudando, né, nós começamos a compreender um ao outro. Então, né? você começou e depois ele passou aí? Passei aí. Aí foi onde eu comecei a entender os momentos certos, né? E é onde eu entendi que não é tudo na brincadeira, né? Que era sério. Verdade, não era tudo na brincadeira. Então, não que eu levava na brincadeira, mas era o jeito... A maneira de reagir. A minha maneira de reagir. E foi onde eu fui aprendendo, fui amadurecendo, fui vendo que na hora das coisas ser séria, é séria, nas coisas que dá para fazer uma brincadeira, eu sempre faço as brincadeiras. O bom humor ainda existe, né? Mas agora ela aceita melhor? Assim, ela aceita. Ainda bem que ela aceita agora. Que ela também passou a entender que esse é o meu jeito, né? Ela ri das suas gracinhas?
Ri, agora passou aí. E aí, Virgínia, fala Então, aí. às vezes, né, quando eu vou falar alguma coisa pra ele, ele pega e começa a rir, aí no fim eu acabo, né, Rindo também. e assim fica tudo bem. É isso que é legal, quando a gente acha o ponto certo, né? Então, até numa hora que de repente os ânimos iam se alterar, ou já estavam alterados, a coisa ia ficar feia, consegue tirar um sorriso dali, e aí, pronto, quebrou o clima, né? Verdade. Aquele clima pesado, ruim, aquele clima negativo, né? Verdade. Quer dizer que hoje vocês vivem bem? Nós vivemos muito bem, É. muito bem. Aquilo que a gente passou serviu de experiência, né, assim, hoje, né, porque tudo aquilo que a gente aprendeu na terapia, hoje a gente coloca em prática, né, e o nosso casamento é um casamento, né, vamos dizer, perfeito, né, do jeito que eu sempre O sonhei. que você mais gosta nele, Virgínia? O que eu mais gosto nele, é a calma, né, ele é calmo. Agora ele é mais compreensivo, né? Eu falo com ele, ele me dá ouvidos, né? Que nem antes a gente não tinha muito diálogo, né? Agora nós temos mais diálogo. E você, o que você mais gosta nela? Ah, que eu sempre achei o jeito dela, o jeito dela de levar as coisas sempre me ensinou. Sempre me ensinou. Eu sempre falo isso pra ela, que desde quando eu conheci ela, o jeito que ela leva o trabalho dela, o jeito. Então sempre isso me ensinou. A responsabilidade. Isso, sempre me ensinou. E é bom aqui colocar que o fato da pessoa ser leve, descontraída, bem-humorada, não vai implicar nas responsabilidades não, né? Sem dúvida.